Sabe, meus irmãos, quando a gente fala de evangelismo, é tão impressionante, né? Pensar o quanto Deus, Ele se esforçou, Ele fez de propósito para que a humanidade entendesse a sua mensagem. Começando por enviar o próprio Jesus aqui, né? Jesus, ele nasce como um homem. Então você imagina o interesse do Senhor de fazer com que as pessoas entendessem. Jesus, ele aprende a língua dos homens. Imagina Deus, ele não esperou que os homens aprendessem a sua língua para falar com ele. Ele, sendo um homem, aprende a falar como a humanidade falava. Esse era o interesse de Deus de se fazer conhecido. Jesus veio para revelar isso. Quando Deus vai inspirar os escritores bíblicos a escrever o Novo Testamento, que é o grande relato de Cristo, né? O que moldou o mundo que nós vivemos, Deus não inspira aqueles homens a escreverem nas línguas mais difíceis da terra, né? Aquela língua que só os grandes sábios conseguiriam decifrar. Não, Deus, ele inspira os autores a escreverem em grego comum. É como se qualquer pessoa do mundo antigo pudesse entender o que estava sendo falado ali. Não era uma língua difícil. Deus poderia falar, vamos escrever em aramaico, né? Aramaico arcaico, para que se alguém quiser descobrir realmente o que eu estou falando, que vá para os mais primórdios e descubra lá, desvendando nas cavernas, o que eu quero dizer. Não, Deus ele é claro, ele fala a língua do povo. Deus fala de forma clara, e esse era um desejo de Deus, e fica muito nítido nisso. No entanto, com o decorrer do tempo, a humanidade se apossando da palavra de Deus e da vontade de Deus, começa a separar a sua palavra da vida comum. E isso ficou tão sério, que nós vemos há pouco tempo atrás, até 500 anos atrás, até mesmo a Bíblia ou as reuniões religiosas não eram feitas na língua do povo. Se chegasse no culto aqui, eles não iam estar falando português. A Bíblia era feita, a Bíblia era em latim, a reunião religiosa era em latim, e as pessoas iam para a igreja, os caras, eu acho que eles esperavam que o povo ia sair de lá latindo, porque é tudo que eles entendiam realmente, não entendia nada, cara. Imagina você, vou aprender hoje a Bíblia, chega aqui, os caras estão falando chinês. O que eles estão falando? Não faço ideia, mas é de Deus, porque é uma língua que ninguém entende. É um crentez diferente, muito profundo. Era o latim. Isso foi acontecendo com o decorrer do tempo. A igreja foi se afastando completamente do mundo, com aquela ideia de somos sagrados demais. As coisas de Deus são sagradas demais para que uma pessoa comum possa ter acesso. Então a religião se apropriou das escrituras e condenava qualquer pessoa que quisesse ler as escrituras. Existia um pensamento nessa época que se pensava que se você lesse a Bíblia sozinho, você ficava louco. Então as pessoas nem mesmo podiam ler a Bíblia. E elas não tinham acesso àquela língua, porque era uma língua que já ninguém mais se falava, que era o latim. Isso em 1500, no ápice, do mundo antigo, até que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, que teve um encontro com a Bíblia. E por que ele teve? Porque Lutero, ele desejou viver uma vida monástica. Porque para a religião da época, a única forma de você poder ter acesso à palavra de Deus é se você deixasse tudo na sua vida, até mesmo a sua família. Se fosse casado, você tinha que deixar seu casamento e ir para o monastério, e aí você ia virar um monge, ou um padre, ou uma freira da época, algo nesse sentido, que você ia se separar completamente do mundo, porque o mundo não era de Deus. Nada da vida comum era sagrado. Aquela ideia platônica de que a matéria é terrível, e só aquele encontro interior e separado de toda essa matéria é que é muito bom. Isso é um engano gigantesco, já que Deus se fez matéria, Ele se fez homem, Deus se fez homem, então Ele santificou também a criação. Isso é maravilhoso, mas a ideia da religião era essa. Então o mundo é pecador demais, o mundo está podre demais, o mundo não pode ter acesso a isso. Se você quer ter acesso a isso, você tem que se separar completamente do mundo. E o que aconteceu? Jesus disse em Mateus 5 que nós, a igreja, nós somos uma cidade edificada sobre
um monte. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E só falando sobre luz, você sabe, não existe vida sem luz. Se não existisse o sol iluminando a terra, não existiria vida aqui. Então imagina um mundo sem luz. É óbvio o que acontece. O mundo morre e o mundo apodrece e morre e apodrece de muitas formas. E o mundo vai se corrompendo e se tornando cada vez pior. E era exatamente isso que estava acontecendo. Uma igreja completamente separada abandonou o mundo para o pecado, a morte, o diabo e o inferno todo. Mas um dia, Lutero, que se tornou um monástico, que quis se tornar um monge, ele começou a ler as escrituras, ele aprendeu o latim, e o grego, e o aramaico, e o hebraico, e todas as línguas possíveis, e começou a ler a Bíblia, e começou a perceber o que a Bíblia realmente era. Que não era simplesmente um livro que não poderia ser tocado, mas era o livro pelo modo pelo qual que Deus tocava o coração do homem. Ele percebeu que quando ele tinha um encontro com a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele via que era o próprio Deus falando com ele através dessas escrituras. E a Bíblia começou a tomar um espaço no coração de Lutero, que foi o espaço que realmente mudou a vida de Lutero. É quando ele entendeu que essa palavra não era qualquer palavra, era a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus com o próprio Deus faz com que essas palavras vivifiquem o seu coração. E ele não queria mais soltar essa Bíblia, até então que ele teve aquela grande revelação da graça, que nós somos salvos pela graça. E você sabe o resultado disso? Lutero, ele vai e ele prega as 95 teses lá naquela igreja, e ele começa aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. E a partir dessa reforma há uma grande mudança no mundo. Mas a grande vitória da reforma, e que foi o grande impacto na vida de Lutero, foi o pensamento de que não existia nada tão terrível que poderia acontecer com alguém. Que não era uma guerra, não era perder alguém, não era uma doença, não era nada que pudesse ser tão terrível quanto a pessoa não ter acesso à Bíblia. Então Lutero compreendeu isso, e ele decide fazer dessa a sua missão, e ele toma uma decisão. Ele deixa o monastério e ele volta para a cidade. Então você imagina, ele sai do lugar sagrado, separado do mundo, do único lugar possível para mergulhar em Deus, para servir a Deus, e ele volta para a vida comum. E ele volta de uma forma tão radical que Lutero, que antes era um monge, decide se casar. E Lutero se casa, e ele tem seis filhos. Imagina naquela época, tinha filho pra caramba, 6 filhos Lutero tem, e ele começa a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, e ele começa a perceber o que a palavra faz no coração de uma criança, e aí a partir disso ele começa a ensinar as outras crianças, e para que os seus filhos conhecessem a palavra, ele ensina os seus filhos a ler e a escrever, e as outras crianças também, e aí ele começa a ensinar a Alemanha, a partir dos seus filhos, aos pais também, e aí Lutero decide então traduzir a Bíblia para o alemão comum, porque essa era a vontade de Deus, que todos ouvissem essa palavra, que todos conhecessem essa palavra. E de repente, sabe o que aconteceu? Antes, somente os monges eram homens de Deus. De repente os sapateiros começaram a virar homens de Deus, os vendedores do mercado, sabe, as vendedoras, os pais de família, as mães de família, os políticos, as pessoas envolvidas na cidade, as pessoas comuns, que estavam vivendo ali, eles também começaram a se tornar homens e mulheres de Deus, porque tinham acesso à palavra de Deus, e de repente essa palavra que estava presa em um monastério, foi liberta no meio do mundo, para libertar o mundo, e aquilo que o mundo começou a viver, foi o que trouxe essa grande mudança que nós conhecemos hoje no mundo todo, e o maior envio missionário pelo mundo todo, e a maior transformação social do mundo todo, que se deu a partir do conhecimento bíblico. Agora as pessoas não mais eram dirigidas por aquilo que os reis pagãos poderiam dizer, ou por aquilo que uma religião fria poderia dizer, eles eram regidos e dirigidos através da palavra de Deus, e o mundo foi livre. Por quê? Porque Lutero tomou a decisão de levar a palavra para onde as pessoas estavam. Depois, muito tempo depois, um outro teólogo alemão, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi considerado um dos santos do século XX,
que foi aquele que se opôs ao governo nazista de Hitler, ao declarar que só existia um Senhor o qual a igreja deveria seguir, que era Jesus Cristo de Nazaré, e não aquele ditador. Ele foi mandado à morte, à forca pelo próprio Hitler 2 semanas antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas o Bonhoeffer disse que o maior ataque do reino dos céus contra o reino das trevas dos últimos anos foi quando Lutero deixou o monastério e foi para a cidade. Porque nada trouxe uma mudança tão grande quanto isso. Agora, por que eu digo isso para você hoje? Porque eu tenho percebido, sabe, os anos vão passando, e agora às vezes chegam umas pessoas para mim e elas falam assim: Luca, eu te acompanho desde a minha adolescência. Aí eu falo assim: mas como? A gente é tudo adolescente ainda, como desde a adolescência, o que aconteceu? Né? Você vai ficando velho, né? Aí esses dias foi a frase assim, foi a última martelada no caixão mesmo, né? Uma menina chegou para mim e falou assim: Luca, eu te acompanho desde a minha infância. Eu falei: meu Deus. Mas por acompanhar fases das pessoas, né? Por ter essa história, que Deus me deu esse privilégio de fazer parte da vida de muitos amigos, eu comecei a perceber a diferença no coração de tantos jovens que amam missão. E eu quero dizer para você, eu não acredito que exista um cristão que não ame missão. Mas eu ainda acredito que existam muitos cristãos que não pensam que a missão é para o coração, é para a vida deles, mas amam isso, amam evangelismo, amam missão. E aí, conversando com muitos jovens que vão crescendo e mudando de fases na vida, eu comecei a ver um coração que antes amava muito o que fazia, né? Pregar o evangelho, ir para as ruas, e orar, e jejuar, e fazer isso, e fazer aquilo, e ter um coração fervendo na presença de Deus, começar a se tornar um coração que agora sentia uma culpa, porque já não conseguia fazer o que fazia, já não fazia o que fazia, e aí aquilo que aquele jovem acreditava que era o propósito da sua vida, e é o que trazia sentido para o que ele vivia, agora se tornou para ele uma culpa. E aquilo que antes o aproximava de Deus, agora começou a afastar ele de Deus. Porque ele olha para a sua vida e fala assim: antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, antes eu fazia aquilo outro, e agora eu não consigo mais fazer, eu não faço mais isso. E aí ele começa a carregar no seu coração uma culpa de não estar conseguindo fazer. Eu sei que muita gente usa como desculpa mesmo: estou muito ocupado. Mas nós não, nós é espiritual, não é verdade? Então a gente sente dor de não estar conseguindo fazer o que Deus nos chamou para fazer. Você olha para a sua vida e fala assim: eu queria estar fazendo mais, mas eu não consigo fazer mais. Porque de repente você vai vendo a sua vida tomando outros caminhos, né? E antes você que ia para a escola de manhã e à tarde só jogava videogame, agora você tem que ir para o trabalho de manhã para tentar pagar uma faculdade, para fazer uma faculdade à tarde, para quem sabe melhorar na sua profissão, para quem sabe poder ter um pouco mais de recurso, então conseguir viver a vida que a vida exige de você, né? E às vezes eu falo com esse jovem, eu falo assim: cara, realmente, você agora não consegue fazer tudo que você fazia, mas antes tudo que você fazia era fazer nada. Então, se aquele tempo da sua vida você realmente não usou para sair para a rua a tarde toda e, sei lá, entrar numa UPA, SUS, sei lá como é que chama aqui no estado, entrar no hospital e orar por enfermo, e sabe, e sair com seus amigos dando risada, porque alguém deu risada de você por pregar o evangelho, você perdeu muito tempo da sua vida. Mas o problema é que né? As fases da vida vão mudando. E de repente você começa a perceber que a vida exige muito de você. Exige o seu tempo, né? E por exigir o seu tempo e muito de você, você começa a olhar para essa vida, que é uma vida comum, que se vive de segunda a sexta-feira, ou às vezes de segunda a sábado, que você tem que trabalhar, e você tem que ir para a faculdade, e você olha para essa vida como algo que não é santo, não é sagrado, não é de Deus. Isso na verdade está tirando de você o tempo que você poderia estar entregando ao Senhor, né? Ao invés de você olhar para aquilo e perceber que Deus também está nisso, não, você olha com um peso no seu coração. E aí quase que nós entramos numa crise, né? Porque conforme o tempo vai passando, primeiro você começa a perder o seu tempo.
E aí você tem que usar o seu tempo para outras coisas. E aí você vai ficando mais velho. E aí você começa a ter mais contas. Você descobre uns boletos aí. Aí você se casa. E aí você tem filhos. E aí você descobre que você não só não tem mais tempo nenhum. Você descobre que você não tem mais dinheiro nenhum também. Aí você fala, o que eu vou fazer? Como que eu vou servir ao Senhor? E aí nós começamos a entrar na crise dos 30 anos, porque nós vivemos em uma cultura que prega que se você não entrou na Forbes Under 30, né, e se tornou um bilionário antes dos 30 anos, ou não inventou uma nave que vai para Marte antes dos 30 anos, você falhou na sua vida. Você não conseguiu fazer algo de incrível, porque você antes dos 30 anos não mudou o mundo. E meu irmão, eu vivia tanto nessa crise que eu quase não casei por causa disso. Eu falava assim para Letícia, que na época era minha namorada, eu falava assim, eu vou morrer antes dos 30. Né? Porque eu falei assim, se eu não for um mártir antes dos 30, eu não vivi direito. Eu lembro um dia que ela falou assim, você vai morrer antes dos 30, eu não vou casar com você, meu Deus do céu. Vou ter filho com você por quê? E graças a Deus que eu não morri antes dos 30, porque eu casei com 27, minha filha nasceu, eu tinha 32. Né? Então eu ia perder muita coisa, mas eu vivia com essa pressão. E aí a gente vive com essa pressão espiritual. E aí a gente entra na crise dos 30. Sabe, muita gente sempre está longe de trincar ainda. Mas eu trinquei há uns anos atrás, 2 anos atrás. E eu me lembro que no dia do meu aniversário de 30 anos, eu falei assim, eu preciso descobrir se alguém conseguiu fazer alguma coisa depois dos 30. Porque eu cheguei nos 30, velho. E agora? Será que alguém conseguiu fazer alguma coisa antes dos 30? Né? Porque parece que a vida é como uma carreira de jogador de futebol. Né? Você passou dos 30 já... bora. Mas aí eu tinha que descobrir por quê. Porque eu ia fazer 30 anos e para minha esposa, para Letícia, o meu aniversário é o dia mais importante do ano. Eu tento fazer ela esquecer que eu vou fazer aniversário, mas não adianta. Então eu tenho que estar feliz. Se eu não acordo saltitando no meu aniversário... Né? Nossa, meu aniversário, que dia maravilhoso. Né? Eu me lembro que com 12 anos eu cheguei para minha família e falei, não quero mais festa, não preciso disso, me dá presente, um dinheiro, alguma coisa assim. Não quero nem lembrar. Na época do Facebook, eu não colocava a minha data de aniversário, porque eu não queria ninguém me dando parabéns, segue a vida. Se fosse de segunda-feira ainda, não tem aniversário nada. Mas agora não, agora meu aniversário é importante. Então 30 anos, fui lá no computador, falei, Deus, agora é a hora da verdade. Acordei cedo, como um bom velho, né, acorda cedo. Fui lá, hoje eu acordei 4 da manhã, gente, 4 da manhã, não foi para orar não, acordei lá, coloquei, aí eu falei, vamos ver o que o mundo fez. E você sabe, eu gosto muito de arte, a gente tem a Vinde Verde, a gente faz umas paradas, filme, música, né? Tem uma banda de rock que eu não aconselho você a ouvir, mas que a gente toca nos pubs para bêbado ouvir, se converter, então eles gostam, mas não ouve não, mas a gente é envolvido com isso. Aí olha que cada coisa interessante. Entrei lá, o que a humanidade fez depois dos 30? Você já ouviu falar de Michelangelo, né? Michelangelo pintou a Capela Sistina. Na minha lua de mel, Deus me deu a oportunidade de levar minha esposa lá. Então eu fui lá, ó, meu amor, Michelangelo pintou isso daqui. Para pessoal, que homem culto, né? Entende de arte, é uma coisa linda. Olha isso daqui, o homem e Deus se encontrando. Michelangelo, ele pintou a Capela Sistina com 33 anos de idade. Eu falei, olha, ele não tinha 17 quando ele fez isso. Eu pensei que tinha que ser 20 anos, fez uma coisa impressionante. Não, né? A Mona Lisa, você já viu? Com certeza a Mona Lisa, eu comparo muito ela com a Letícia, minha esposa. Ela é pequenininha assim, linda. Aí eu vou lá, vai na França. É mais fácil você ver o quadro com o zoom do celular assim, do que chegar perto. Uma multidão está lá. Aí a Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Ele tinha 51 anos de idade quando ele começou a pintar esse quadro. 51, e ele nunca terminou. Ele é um quadro que ele deixou lá no canto lá, e ele era perfeccionista demais, nunca terminou esse quadro, né? Eu sou apaixonado por cinema também, eu amo filme, e o meu favorito é o Senhor dos Anéis. Quem conhece o Senhor dos Anéis? Eu amo esse filme, é um filme que nunca acaba, né? Você começa a assistir, hoje ele vai para sempre, ele continua. E o que eu mais gosto de assistir é quando eu vou entrar num voo, por exemplo, vamos para o Japão, passado, vou assistir Senhor dos Anéis. Por quê? Porque não acaba nunca, né? E aí toda vez minha esposa fala, Luca, de novo você vai assistir esse filme? Pois é, amor, não terminei ainda. Impressionante, coloco, vai, durma, acorda, tá no começo, o Gandalf lá, aquelas pérolas de sabedoria, you shall not pass. Ele fica lá, amo o filme.
Tolkien publicou esse livro, Senhor dos Anéis, um clássico da literatura, aos 62 anos de idade. Né? Nós, universitários, a gente ama C.S. Lewis, o cristianismo puro e simples. Ele publicou esse livro dos 40 aos 50 anos de idade. Né? Martinho Lutero, ele tinha 33 anos de idade quando ele pregou as 95 teses. Jesus Cristo de Nazaré, 30 anos começou o seu ministério, 33 ele morreu, ressuscitou com 33, está com 33 até hoje, não envelhece mais, está lá para sempre. Né? As cartas que foram escritas no Novo Testamento, os historiadores dizem que a média de idade dos apóstolos, quando eles escreveram as cartas, foi 65 anos. O Apocalipse, provavelmente João tinha 80 anos quando escreveu esse livro. Agora, por que eu digo isso para você? Porque o que a cultura coloca na sua cabeça é que se você não viveu até os 30, você não fez nada. Mas o que a história diz e comprova é que os grandes frutos da nossa vida, aquilo que vai ficar e ficar para sempre, acontecem com os feitos no decorrer da nossa vida, conforme nós vamos tendo mais experiência na vida. Então não significa que se agora, até hoje, você não fez algo de glorioso, que mudou o mundo, não significa que você não vai fazer. Mas porque as pessoas pensam isso, principalmente ministerialmente, não cheguei, quando eu fui jovem eu não fiz, eu me aposento ministerialmente aos 30 anos de idade, já não dá para mim. Ou ele toma duas decisões, né? É assim que você ouve o jovem falando sobre missão. Ele fala assim: ou eu deixo tudo porque essa vida toma tudo de mim, então eu tenho que deixar emprego, eu tenho que deixar a faculdade, eu tenho que deixar minha família e eu tenho que me mudar para um monastério de novo. E toma a decisão contrária de Lutero, né? E vai para fora da cidade, para o meio do mato. Porque ele diz, só assim eu vou conseguir ser profundo no Senhor. Ou ele fala assim, isso eu já ouvi muitas vezes, Luca, porque ele começa a olhar para a sua vida, ele já não consegue deixar tudo, ele já tem, vou casar, ter um emprego legal, a vida está dando certo, então o que é isso? Não vou conseguir deixar tudo agora, então Luca, o que eu vou fazer? Luca, eu vou me tornar um empresário de sucesso. E aí, Luca, quando eu me tornar um empresário de sucesso, não vai ter um país nesse mundo que eu não vou mandar um missionário. Passa seu Pix, Luca, você vai ser um deles. E eu já ouvi, muitas vezes isso. E glória a Deus, que Deus transforme todos esses missionários de sucesso, que envie missionários para o mundo todo. Mas você que pensa dessa forma sobre a sua vida e o propósito que Deus te deu na missão, eu quero jogar um problema para você. Quando Jesus, ele chama os seus discípulos e ele diz que os campos estão brancos, e que é para eles levantarem os olhos e verem os campos que estavam brancos. Ele não diz assim, olha, os campos estão brancos, mas o dinheiro está acabando, galera. Vamos juntar dinheiro aí, vamos dar dinheiro. Não, ele diz, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Então assim, Jesus, ele quer mais do que o que você pode pagar. Ele quer você. Ele quer você envolvido, seu coração envolvido, a sua mente envolvida, o seu tempo. Sabe, o que você faz? Agora, como isso pode acontecer na vida que nós vivemos? Né? Como que nós vamos conseguir entregar ao Senhor nessa vida que tenta tirar tudo de nós? Eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. Como que eu vou viver dessa forma para o Senhor? Como que eu vou entregar para o Senhor alguma coisa? Como que eu vou sair desse marasmo? Será que existe alguma forma de poder servir a Deus desse modo que eu estou? Será que a única forma que eu tenho para servir ao Senhor é deixando tudo que eu faço? Sabe, eu vou te contar uma coisa. Quando você se converte, tem muitas coisas na sua vida que não vão mudar quando você se converte. Por exemplo, sou corintiano. Graças a Deus, não mudou. Eu não sei se isso é uma bênção ou um espinho na carne. Às vezes te deixa orgulhoso, mas ultimamente te joga na lona. Né? Mas não mudou. Mas, por exemplo, às vezes você se converte, a sua profissão não vai mudar. Não é porque você se converteu, por exemplo, o cara é advogado, me converti, não vai mudar minha profissão. Sou um professor, me converti, necessariamente a sua profissão tem que mudar. Não tem. As pessoas ficam achando que a partir da conversão, tudo na sua vida muda. Né? E tem muita coisa que muda realmente, você deixa de pecar, abandona muitas coisas que te afastam do Senhor, mas muitas coisas não mudam. O que muda?
E é o que a gente deveria perceber naquilo que Jesus está falando e naquilo que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. E o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,18. Muito interessante que Jesus, quando ele encontra Pedro, Pedro estava pescando. Né? Depois Jesus manda ele pescar mais ainda. Mas aí quando Pedro vai escrever a carta de 1 Pedro, ele diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus de uma vida fútil. Essa é literalmente o que diz, uma vida inútil. Uma vida sem propósito nenhum. Eu tinha uma vida... Parecia que Pedro estava falando assim, eu era um bêbado na calçada e Jesus me alcançou. Mas não, Pedro estava trabalhando. Agora, o que Pedro está apontando ali? Está dizendo que o que muda na vida do cristão, quando ele se converte, não é necessariamente o que você faz. Muitas coisas na sua vida vão continuar, o que você faz, você vai continuar fazendo. Mas o que muda realmente, quando nós encontramos Jesus, quando o Evangelho ele se resplandece no nosso coração e a gente é tirado do império das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor, o que muda em nós, não é necessariamente o que fazemos, mas é o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. O que muda é o propósito da nossa existência. Às vezes eu trabalhava lá, eu era um gari, trabalhava, e o propósito da minha vida era ganhar um dinheiro, e sei lá, tentar fazer alguma coisa, para mim ter um conforto, e o meu propósito era esse. Agora, não necessariamente minha profissão tem que mudar, mas o propósito vai mudar, quer haja dinheiro, quer haja uma carreira, quer haja uma família, tudo isso não serve mais a esses próprios fins. Quer haja dinheiro, quer haja carreira, quer haja uma família, serve a um outro propósito. E qual é esse propósito? É o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 9, ele diz, eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. O que Paulo está falando é o foco, a existência, tem uma camisa do Holy Ghost Madness ali, a existência, é minha banda, a existência, o motivo da minha vida, agora, não é mais simplesmente a minha vida. O motivo da minha vida agora é fazer com que as pessoas conheçam Jesus. É o propósito, não existe outro. É para isso que eu vivo. O que Paulo está falando, eu sou integralmente ligado a isso. E se você olhar para a vida do Paulo, você pode dizer, claro, ele era um grande pregador. Não só isso. Paulo não foi só pregador. Em Efésio, ele fazia tenda. Você sabia que ele fazia tenda? Ele disse aos Tessalonicenses, ele disse aos Coríntios, que ele não foi pesado a eles, porque ele trabalhava para isso. Ele fazia tendas, ele trabalhava também. E agora é muito interessante você pensar na profissão de Paulo, porque é exatamente essa profissão de Paulo que, bem possivelmente, e os historiadores vão concordar, é o que moldou Paulo para se tornar o apóstolo dos gentios. Porque Paulo ele vem de uma cidade chamada Tarso. E Tarso era conhecida como uma cidade de comerciantes. As pessoas iam a Tarso, passavam por Tarso para negociar. E bem provavelmente a família de Paulo era uma família que fazia tendas, comerciantes de tendas. Porque os filhos sempre recebiam a profissão dos seus pais e continuavam essa profissão. Então é bem provável que Paulo cresceu vendo a sua família negociar tendas com todos os tipos de culturas. Com os gregos, com os egípcios, com os persas, com todas as culturas presentes ali. E é bem provável que foi nessas mesas de comércio, da sua vida secular, da sua profissão, que foi o que foi moldando Paulo para um dia chegar em Atenas e citar um filósofo e um pensamento grego para eles. Com certeza não foi lendo a Bíblia que Paulo aprendeu sobre os filósofos gregos. Como que Paulo aprendeu isso? Em contato com as pessoas. Vivendo isso, e o que deu a Paulo isso foi a sua profissão, foi a sua vida secular, foi exatamente isso que talvez eu e você hoje olhamos e pensamos, é o que me tira daquilo que eu poderia estar fazendo com Deus. É exatamente aquilo que Deus estava usando para fazer de Paulo um dia se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios, alguém que conseguia comunicar com aquelas pessoas. E não só isso, também era uma fonte de recurso para o seu ministério, mas mais do que isso, era uma ponte para conseguir alcançar essas pessoas. É exatamente essa vida não ministerial, que era aquilo que estava formando Paulo para que pudesse ser dessa forma. Mas hoje, nós olhamos para a nossa vida profissional e estudo, e nós olhamos para isso pensando assim, isso
me tira o tempo, mas um dia eu vou me aposentar. E quando eu me aposentar, então eu vou conseguir fazer o que Deus me chamou para fazer. E eu fico esperando o tempo passar, tentando organizar a minha vida o suficiente para conseguir viver esse chamado que eu não consigo escapar dele, porque queima no meu coração, é o que Deus quer fazer e aquilo me tira o sono e agora me traz culpa porque eu não estou conseguindo realizar, mas eu vou tentar organizar a minha vida para conseguir então fazer o que Deus me chamou. Mas a verdade, meu irmão, é que a gente nunca consegue organizar a vida o suficiente, sabe? A vida é sempre desorganizada. É sempre, não, vou organizar financeiramente, vou fazer isso, fazer aquilo. A gente acabou de ter, né, nossa Alicinha, tem 1 ano e meio. Cara, foi uma luta para fazer essa menina dormir a noite toda. Começou a dormir a noite toda. Agora eu tenho mais energia, né? Vou acordar para poder orar, né? Não para ficar ninando ela lá, tal, ler a Bíblia, não. Tá dormindo a noite toda, de repente nasce um dentinho, já não dorme mais, já muda tudo de novo. E aí você acha que você estava organizando a vida e não está. E assim é a nossa vida também. E a gente fica esperando o momento certo para poder conseguir fazer. E eu posso dizer uma coisa, esse momento certo nunca vai chegar, porque o único momento certo que nós temos mesmo, certamente, é o presente que nós temos. E se nós não usamos ele agora para fazer aquilo que Deus nos chamou para viver agora, talvez a gente nunca vai usar. Porque a vida passa, o tempo passa e não volta mais. E se nós não conseguimos usar agora a fase da nossa vida agora para o Senhor, esse momento agora para Deus, talvez eu não vou usar depois, porque eu nem tenho garantia do depois, eu nem sei o que vai acontecer realmente, eu não tenho a segurança do meu futuro nas minhas mãos, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, o que eu sei é que eu tenho agora. E será que porque eu não estou conseguindo me entregar totalmente ao ministério, por conta disso, eu não vou poder me entregar também ao chamado que Deus tem para mim? É exatamente isso que Paulo está falando. Sabe, eu me lembro um dia eu estava conversando com um jovem missionário português. E ele chegou para mim e ele disse assim: Luca, eu quero ser radical na obra de Deus agora. Ele pregava nas ruas, ele é um cara cheio do Espírito Santo, orar pelos enfermos, lá na Europa, pregando e tal. Ele falou, mas agora eu quero ser radical. Eu falei, isso aí, a gente tem que ser radical mesmo, vamos pregar isso aí. Ele falou, vou pedir demissão, velho. E eu olhei para a cara dele e falei assim, mas você mora em Londres, cara, como que você vai pagar seu aluguel, irmão? Como que você vai... Não, Deus vai... Cara, é radical, agora é hardcore, velho. Eu vou fazer isso. Aí, mano, não passou 1 mês, foram 3 semanas. Dentro de 3 semanas, quando acabou o dinheiro do aluguel, o sofá, a comida, ele voltou para a casa dos pais, para Portugal. Aí você pode olhar para isso e pensar assim, será que Deus abandonou ele? Ou ele não entendeu os tempos, as fases da vida? Quando ele falou para mim, Luca, eu quero ser radical, e eu quero ser integral, eu me lembrei desse texto, porque sabe, eu sempre olhei para esse texto de Paulo, antes dessa experiência que eu tive na Inglaterra, agora nos últimos 5 anos, sabe, depois de ver tantas pessoas que amam um lugar como Londres, quero fazer missão em Londres, Deus me chamou para a Inglaterra, e quando chega lá e descobre que é 7 vezes o real, né, que a libra está 7, e chegou a quase 8, aí o cara fala assim, ih rapaz, como que eu vou fazer missão aqui, né? Como que eu vou fazer, e aí não dá, aí o cara começa a correr atrás do dinheiro, né? Porque aí de repente você vê a pessoa perdida, né? Quando se encontra com essa realidade, fala assim, não dá. Então eu comecei a perceber que esse texto de Paulo não era o que eu sempre pensava, que eu sempre pensei num missionário sacrificial, né? Paulo estava falando aqui, eu me sacrifico pelo Evangelho, né? Então eu estou disposto a qualquer coisa. Realmente, o missionário ele vai, não tem problema nenhum, a gente vive, mano, estamos vivendo, é bom demais. Um dia a gente está lá na África, outro dia a gente está aqui em Goiânia, olha que coisa boa. As coisas mudam, comendo comida boa, sabe? Acontece, um dia macarrão com barata, outro dia churrasco. Nós estamos aí. Mas o que Paulo estava falando não era que eu me sacrifico simplesmente pelo Evangelho. O que ele está apontando aqui, eu comecei a reparar, o que ele está falando é que eu vivo a minha vida integralmente para essa missão. Tudo que eu faço na minha vida é para servir esse propósito, ou seja, é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Quando esse jovem olhou para mim e falou assim, eu quero ser integral, eu falei para ele, você sabe o que é ser integral nessa fase da vida que você está? Meu Deus do céu, você tem 23 anos de idade, brother, você mora numa cidade como Londres, você sabe o que é ser integral aqui? Não é você largar tudo que você faz
para somente pregar. Você ser integral na obra de Deus aqui é você fazer tudo o que você faz e mais um pouco para que se pregue. É você acordar na segunda-feira, ir trabalhar para pagar suas contas, para conseguir pregar o evangelho para aqueles que estão ali. É você estudar e construir a sua vida para que a sua vida reflita isso. Você prega o evangelho. É você cuidar da sua família, cuidar de ter filhos, sabe, preparar a sua família para que se pregue o evangelho. Não é fazer mais nada, não é viver uma vida monástica, não é o caminho contrário de Lutero. Não, a única forma de servir a Deus é não fazer mais nada. Não. Porque nós ainda vivemos com esse pensamento separatista na nossa cabeça, né? A gente ainda acha que existe o que não é de Deus e existe o que é de Deus. Para Paulo, para Lutero, para esses homens, não existia nada que eles fizessem que não fosse do Senhor. Foi Paulo que disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Não existia nada na consciência desse homem que ele pudesse estar fazendo que não fosse para Deus. E o que ele está dizendo aqui? Eu sou integral nessa missão. O que eu quero dizer para você é que você foi chamado para isso. E você não tem que esperar um dia para poder viver isso. Você não tem que esperar as fases da sua vida mudar para que você se empenhe naquilo que Deus te chamou para viver, que você sabe que é o maior chamado da sua vida. E deixar a sua vida escorrer pelas mãos. E perder o melhor que você tem, que é hoje, o presente, é agora. É agora o melhor que nós temos. É viver agora. E deixar Deus construir um testemunho com você, do seu testemunho para as pessoas. Sabe, eu sou amigo de um jogador sub-20 do Corinthians, ele chama Jacaré. Ore pelo Jacaré, ele é uma benção, que ele ganha muitos títulos, Jacaré. Deus abençoe o Jacaré lá no Coringão. Mas ele viralizou, talvez você viu um vídeo dele, porque ele foi, depois de um jogo, que ele nem jogou, ele foi para a coletiva de imprensa, ele passou pela coletiva de imprensa, com uma Bíblia na mão. E aí os repórteres pararam ele, começaram a entrevistar ele, e falou assim, ó: nós já vimos muita coisa aqui, mas nós nunca vimos um jogador com uma Bíblia. E o molequinho lá, 20 anos, parece um jacaré mesmo, um sorrisão de jacaré assim. Aí o repórter fala: por que você está com uma Bíblia? Ele fala assim: porque o chamado da minha vida, mais do que jogar bola, é pregar a palavra. E aí, cara, o moleque viralizou, e os vídeos dele, milhões de visualizações e curtidas, e nunca jogou um jogo profissional. Imagina se ele esperasse, né? Como tanta gente pensa: não, deixa eu me estabilizar na minha carreira, deixa eu conseguir chegar em algum lugar, então eu vou fazer isso, porque eu sei que Deus me chamou para pregar a palavra, eu sei que o Senhor me chamou para jogar essas sementes no mundo, mas deixa alguma coisa acontecer na minha vida, estar mais sólida, pronta para que então eu possa viver isso. Será que ele um dia viveria isso? Se ele não começasse agora? Sabe, será que um dia nós viveremos o que nós tanto planejamos de fazer pela obra, se nós não começarmos agora com o que a gente tem? Eu estava ouvindo uma música esses dias com o Dani, de uns evangelistas aí chamados Rage Against the Machine. Não sei se você já ouviu falar desses caras. Meu Deus do céu, perdido demais. Só que ele falava uma coisa na música. Eu falei: Dani, isso é pregação do evangelho. Ele falava assim: não existe um tempo, nós não sabemos quando, nós não sabemos quem. Que melhor tempo do que esse? Que melhor pessoas do que nós? O inferno todo não pode nos parar agora. Sabe, se você não olhar para a sua vida e falar assim: se não agora quando, se não eu quem, a sua vida vai passar, velho. E você não vai viver o que Deus te chamou para viver. Se você não olhar para as fases da sua vida agora e pensar assim: eu não sei quantas fases eu terei, eu não sei quanto tempo eu terei, e eu não usar isso agora para viver para o que Deus me chamou, talvez você nunca vai viver nada. Porque a vida corre, as coisas passam. Lá na Inglaterra mesmo, uma fase da minha vida, eu trabalhei num café. A Letícia trabalhou num café até 7 meses de gravidez. Até quando ela não passava mais na porta do café assim, que era bem estreitinho, lá em Londres é tudo meio estreitinho assim, ela trabalhou. Mas a gente trabalhava num café que ficava numa região bem alternativa da Inglaterra, era um lugar maluco. Você nunca sabia quem ia entrar, que tipo de pessoa que ia entrar. Se era um animal, uma árvore, um ser, uma parada assim, entrava às vezes voando, às vezes andando, às vezes falando, às vezes miando, às vezes latia, miava ao mesmo tempo, uma coisa louca. As pessoas passavam lá assim. Aí eu fui trabalhar nesse café.
Por 2 motivos. Primeiro, qualquer tostão a mais no bolso do pai da família é uma bênção, né? Mas na Inglaterra, 7 vezes 1, que isso, é uma loucura. Né? E aí, outra coisa, porque eu quero pregar o evangelho. Porque às vezes você vive tanto no ambiente de igreja que você só fala com crente. De repente, meu Deus, eu gosto de falar com vocês, eu gosto, mas pregar para os perdidos, meu irmão, é o que me deixa doido. Né? Então, eu estou lá, falei, Deus, vou pregar. E aí eu abri o café às 6 da manhã, saía de casa às 5h20, já ia falando com Deus, falando, Deus, é hoje, me dá uma oportunidade de falar com um bicho daquele lá, Senhor, me ajuda. Vamos, Deus, vamos, Deus. Aí estou lá, um dia, quase 8 da manhã, já tinha os clientes e tal, de repente entra um menino assim, aí ele olha para minha cara e fala, oi, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Ele falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, claro, estou aqui para te ajudar. Ele falou, eu acabei de me mudar para o 3º andar aqui desse prédio, ficar bem na frente do café. E ele falou, vai chegar uns móveis aí. Eu falei, eu tenho que carregar os móveis lá para cima. E eu machuquei minha mão. Aí eu olhei para a cara dele e pensei, pô, Deus, carregar móvel 8 da manhã, meu. Café, beleza, mas carregar móvel, 3º andar. Eu olhei para a cara do cara e falei, o negócio é o seguinte, velho, eu vou te ajudar, mas eu não vou carregar móvel nenhum, não. Aí ele olhou para minha cara e falou, você não vai me ajudar como? Eu falei, vou orar por você, meu Deus do céu. Vou orar por mim? Eu falei, o que é isso? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, porque na Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Na Bíblia, no Rodolfo Abrantes diz, pelas suas pisaduras. Aí, nós fomos sarados. Que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, e ele disse, olha, vá por todo mundo e prega o evangelho, e ao meu nome foi dado todo o poder e toda a autoridade, então vá no meu nome. Então em nome de, você quer um pouco de café, chocolate no seu cappuccino? Sim, então em nome de Jesus, seu braço seja curado, porque meu irmão, eu estou em horário de trabalho, entendeu? Não estou numa igreja. Eu não posso colocar a mão na cabeça do cara, sair rodopiando. Eu vou ser demitido. Por justa causa. O cara ficou louco. Encostou no cliente. O que está acontecendo? Mas não é porque eu estou em horário de trabalho que eu vou deixar de falar do meu Senhor. Agora eu só tenho que saber como que é. Porque sabe o que acontece? A gente divide tanto, né, na cabeça que é sagrado. Então Jesus é sagrado. Que até quando a gente vai falar de Jesus, a gente muda o tom de voz. Porque agora eu vou falar de algo sagrado. Né? Aí eu começo a falar o latim de novo. É o manto, é o mistério, é o varão, é o vaso. Né? Ninguém entende mais nada. Voltou para o latim, é uma língua sagrada que o mundo não toca. Né? A gente complica de novo agora, por quê? Porque a gente separa na nossa cabeça ainda. Não, horário de trabalho é uma coisa, a igreja é outra. Não existe nada que não seja do Senhor. Tudo é sagrado, tudo é para Ele. O meu trabalho também, é onde eu estou também, o que quer que seja, qualquer lugar. Aí eu falei, cara, em nome de Jesus, seja curado aí, onde você está, aí do outro lado, toma o seu café. Ele mexeu a mão assim, olhou para minha cara. Falei, agora sobe lá com os seus móveis, volta mais tarde, que eu estou ocupado aqui, tem uns clientes para atender. No meio do café. Isso aconteceu várias vezes. Em diversas oportunidades. Por quê? Porque estou com Jesus, Jesus está comigo, a vida continua e eu vivo para isso. Outro dia eu estava indo para o jogo do Corinthians, olha que bênção. Né? Ano de Copa do Mundo, futebol me deixa doido, Aí estava indo eu, camisa do Corinthians, domingo de manhã, ia lá para Itaquera, tem que abastecer o carro, coloquei lá no posto, vou abastecer gasolina, coloco o posto, vou lá, aí eu entro de manhã cedinho assim, tem a moça do caixa, não tem ninguém, eu falo, vou pregar para essa mulher. Alguém falou de Jesus para você hoje? Tenho certeza que não, está cedo ainda, né? Ela, não, ninguém falou. Posso falar? Fala. Aí eu comecei a falar de Jesus, ela começa a chorar, eu começo a chorar, falo do meu testemunho, falo o que Jesus fez, faço apelo, entrega a vida a Jesus, falo Deus abençoe, bom jogo para nós, estou saindo. Na hora que eu estou saindo assim, eu creio que o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim, eu preciso de gente normal falando com gente normal. Se talvez eu entrasse ali parecendo um pregador, que nem isso eu pareço, mas vamos dizer que sim, ela talvez nunca me ouviria. Sabe, a gente vive num mundo que as pessoas não ouvem mais os especialistas, você sabia? Elas ouvem quem fala, quem parece com elas. Olha a internet, está aí para provar. Então,
Imagina se os únicos missionários que são realmente vocacionados para pregar o evangelho são aqueles que conseguem pegar um microfone e trazer uma palavra e abrir um texto para você. E não são as pessoas que estão vivendo a vida normal de segunda a sexta-feira trabalhando. Sabe, imagina se de repente Deus, Ele convencesse toda a igreja brasileira da sua missão. E a gente fala assim, realmente, agora eu vou fazer missão. Mas porque a gente tem a ideia que a gente pensa que a única forma de poder se entregar a Deus é eu pedindo demissão. Aí o Brasil, toda a igreja toda do Brasil vai e pede demissão na segunda-feira. O que ia acontecer com as lavouras do Brasil? O que ia acontecer com o gado do Brasil, né? O que ia acontecer com o sertanejo do Brasil, né? O que ia acontecer? O que ia acontecer com as lojas, com os aviões, com os ônibus? O que ia acontecer? Será que essa é a vontade do Senhor? A oração de Jesus não foi, olha, eu não te peço para que não os tire do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Agora sim, eu acredito num grande mover missionário. Eu acredito que o Brasil, eu tenho rodando o mundo, eu estou vendo o Brasil envolvido em tudo, cara. Mas eu não acredito só naqueles missionários profissionais, não, que são chamados para isso, é trabalho para caramba. Não, eu também acredito nos profissionais missionários. Sabe, eu tenho uma amiga agora, ela está entrando na Coreia do Norte, porque ela é barista. Você sabe o que é isso, Brian? Barista, irmão, na Coreia do Norte. Imagina o que Deus pode fazer através daquilo que hoje você olha e fala assim, está me tirando tempo, está roubando de mim, é a minha vida secular, é aquilo que me tira o tempo de Deus, que eu poderia estar servindo a Ele. O que eu acredito que Deus quer fazer conosco hoje é nos libertar desse peso, sabe, de pensar que algum momento pode acontecer e não agora nós podemos usar o que nós temos. Pensa comigo. A maior parte do tempo nós passamos com as pessoas do nosso trabalho. A maior parte do nosso tempo nós passamos com as pessoas da nossa faculdade. Nossa família a gente quase não vê. Os nossos irmãos na igreja a gente vê umas 3 vezes na semana. O resto são com essas pessoas aí. E se você olhar para a sua vida e ver, essas pessoas são as que mais precisam de Jesus. No seu ciclo de relacionamentos. Mas você ainda acredita que para poder servir a Deus você tem que deixar exatamente isso. Você tem que deixar a sua profissão. Você tem que deixar seus estudos, você tem que abandonar tudo isso para servir a Deus. Sabe, irmão, o problema não é ter uma profissão, o problema é ter uma profissão sem missão. Mas Deus nos libertou dessa vida fútil, tá ligado? Deus nos libertou de uma vida sem propósito. Deus nos libertou de uma vida vivida para nós mesmos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, nós fomos resgatados. E nós que fomos resgatados, nós também pregamos para que vós também sejais. Aí ele fala, e por nosso meio, imagina, ele diz, por nosso meio, através de nós, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele faz o seu apelo ao mundo. Imagina, quando você está saindo na rua, aí você entra no escritório, e tem lá um viciado em cocaína do seu lado, o cara que trabalha com você, o cara está com a vida destruída, o casamento destruído, Deus está mandando o apelo dele ao mundo até essa pessoa. Sabe, talvez essas pessoas nunca vão entrar numa igreja, mas Deus ama tanto esse mundo que Ele manda a igreja até elas todos os dias. Todos os dias. Você está entrando lá, você está no ônibus, você está no trabalho, você está no Uber, você está no avião, onde quer que esteja, a igreja está indo até lá. Mas nós nunca vamos viver se a gente não entender, cara, eu posso ser integral na obra de Deus, enquanto eu trabalho. Eu posso ser um professor integral na obra de Deus. Eu posso ser um estudante integral na obra de Deus e usar essa fase da minha vida que talvez amanhã mude. Talvez você não vai estar onde você está para sempre. E talvez aquela pessoa que você já está encontrando há 5 anos que você estuda com ela, você não vai encontrar pelos próximos 5. Mas durante esses 5 anos que você esteve ali, você pôde usar a sua vida e alcançar aquela pessoa e pregar o evangelho para ela. Sabe, esse é o grande mover missionário que o nosso Brasil vai fazer parte. Olha quantas habilidades nós temos. Olha quantos talentos nós temos. Será que Deus colocou tantas coisas sobre nós para que a gente simplesmente tenha um testemunho de que eu abandonei tudo? Ou você pode dizer, não, eu usei tudo. Tudo que eu tinha, tudo que Deus me deu, tudo que Deus colocou na minha mão, tudo que era possível fazer eu fiz. É o que Paulo está falando. A minha vida foi usada para isso. Eu fiz de tudo para com todos. Todas as fases da minha vida, integralmente eu usei para que as pessoas conhecessem Jesus. E se essa é a verdade, você também pode fazer parte disso.
Independente da fase que você esteja, você é livre para seguir a Cristo. Você é livre para viver esse papel, esse propósito que é maior do que toda a sua existência. Sim, nós somos chamados para ser excelentes em tudo que nós fazemos, mas mais do que isso. Sabe, tudo nessa criação faz alguma coisa para Deus. Os pássaros voam para a glória de Deus. Nós podemos fazer coisas excelentes para a glória de Deus, mas existe algo que é mais sublime, que é fazer tudo isso que nós fazemos para que as pessoas conheçam Jesus. Usar a nossa vida para esse propósito e ser livres para isso naquilo que temos e somos. Aí Jesus diz, é impossível, não faz sentido você acender uma candela e colocar debaixo da mesa. Tem que colocar em cima da mesa, para que a luz resplandeça sobre os homens e eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Será que não está na hora de você ser mais confessional naquilo que você faz? Sabe, e olhar para a sua vida e falar assim, a minha vida, ela tem um propósito maior. E esse propósito é fazer Jesus conhecido.